Hoje a nossa lição número 10, dia 4 de setembro de 2016, o poder da evangelização na família. O texto áureo, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Verdade prática. A salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. Leitura bíblica que embasará a nossa lição hoje de manhã. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 25 ao 34, que nos diz assim a Sagrada Escritura. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua voz, de ser administrado pelo Espírito Santo, de ser cuidado, Pai, por essa palavra tão poderosa que nos dá vida, por esta palavra que nos dá esperança, por esta palavra que é viva, que é eficaz, a qual nós podemos depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, porque ela, Senhor, é uma palavra que o Senhor mesmo vela para que ela seja cumprida. Que nessa manhã nós possamos entender o significado de sermos testemunhas vivas entre a nossa casa, entre a nossa parentela, Pai, para que através dos nossos frutos eles sintam o desejo de estarem no mesmo lugar, no mesmo reino e se renderem ao mesmo Senhor, o qual um dia nós nos rendemos. Faça-nos testemunhas vivas da Tua palavra, aonde quer que o Senhor nos levar. É o que nós te pedimos hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Agradecidos ao Senhor por esta manhã de domingo, queremos também já saudar os nossos alunos da EBD online com a doce paz do Senhor Jesus, que possamos ter um domingo maravilhoso. Estamos hoje diante de um assunto muito importante que trata a respeito da evangelização da família. E penso que é um assunto que é do interesse de todos, porque a família é a grande mola mestre, propulsora, que dita a regra da comunidade, de uma sociedade, de uma nação, de um grupo, visando um trabalho de uma amplitude. Deus pensa muito na família. Deus pensa muito na família
E hoje nós vamos nos debruçar dentro deste assunto, evangelização da família, em alguns aspectos que nós vamos abordar, são a evangelização dos nossos filhos, também a evangelização dos cônjuges e também a evangelização dos nossos parentes, né? São esses os nossos tópicos esta manhã que nós iremos abordar, e estamos já na lição de número 10, estamos já para encerrar esse trimestre com tanto êxito, porque a nossa grande chamada aqui nessa terra é para evangelizar. Então nós estamos fechando todos os pontos possíveis, onde a semana passada nós abordamos sobre a evangelização das crianças, e hoje nós vamos estar trabalhando sobre a evangelização da família. Amém? Vamos... temos o nosso textuário aqui, que é um versículo muito citado, né? Que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui existe um compreendimento que a salvação não seria apenas para o carcereiro, mas sim para toda a sua casa, né? A salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto através de palavras, quanto por testemunho bom, eficaz e amoroso. Então, já no nosso prática, nós temos também aqui algo importante, porque às vezes as pessoas pensam que a pregação para você alcançar o seu objetivo é apenas verbalizando palavras. Quando não, nós podemos também evangelizar com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas posições, testemunho, dando um bom testemunho. Isto é também uma forma de você evangelizar. Você pode evangelizar através das redes sociais, você pode evangelizar através de uma carta escrita, né? Você pode evangelizar de vários meios, desde que você não altere o conteúdo da evangelização. O WhatsApp, você pode mandar mandar um vídeo, você pode causar um despertamento a uma pessoa através das redes sociais. Enfim, você pode enviar um livro para alguém, comprar um CD e assim evangelizar o seu chefe, seu amigo, de uma forma assim muito inteligente. Você pode atingir esses objetivos, por que não, né? Existe um amplo hoje meio de você evangelizar. Esta igreja é uma igreja sem muros. Ela atua não somente aqui na igreja, mas ela tem as portas abertas para evangelizar o mundo. E assim, cada igreja com o seu projeto, e que o Espírito Santo possa dirigir cada um e assim fazer a obra do Senhor, né? Existe, como nós já tratamos aqui, existem pessoas humildes, então você tem que atingir os humildes. Existem as pessoas de médio porte, você tem que atingir essas pessoas. Mas existe o alto escalão, os doutos, ou os sábios, entendidos, que assim se mede. Mas como atingir essas pessoas? Paulo disse: fiz-me de fraco para alcançar os fracos. Fiz-me de sábio para alcançar os sábios. Ou seja, o conteúdo não altera, mas o resultado tem que ser buscado. Amém? Isso é importante. Paulo tinha essa visão que ele deveria fazer todo o desdobramento para que as pessoas fossem alcançadas. Ele preferia fazer a dobra. Porque as pessoas querem que o outro faça a dobra.
Eles querem que as outras pessoas se encaixem com ele, no seu padrão. Isso não é salutar. Paulo, quando ele fala, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, ele estava se condicionando para atingir a outra pessoa. Porque ele era um homem que tinha uma cultura, na época, muito forte. Mas ele disse, fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Então ele estava praticamente no seu padrão. Mas vamos caminhar. O evangelista Lucas narra a transformação operada pelo evangelho no lar do carcereiro de Filipos. Responsável pela guarda de Paulo e Silas, o zeloso funcionário público foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários, que mesmo presos, oravam e cantavam ao Senhor. E quando, do terremoto que abalou os alicerces do cárcere, ele, tomado pelo medo, perguntou aos apóstolos, Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas foram precisos em suas respostas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A decisão do carcereiro abrangeu sua esposa e filhos, que naquela mesma noite foram batizados. Nesta lição, veremos de que forma poderemos evangelizar filhos e cônjuge, incrédulos ou vizinhos. O campo missionário começa em nossa casa. Nós temos aqui esse episódio que aconteceu, como os irmãos conhecem, já sabe muito bem, mas é bem possível que alguém que nos assiste não tenha conhecimento assim com propriedade este fato que aconteceu ali na cidade de Filipos, quando Paulo foi impulsionado pelo Espírito Santo para ali entrar na Europa e colocar um marco, estiar a bandeira do Evangelho das Boas Novas no continente europeu. Foi um caminhar muito longo, porque Paulo fez várias viagens e quando ele chegava no determinado lugar, o Espírito Santo dizia, Paulo, não é aqui que eu te quero. E Paulo se dirigia para outros campos e realmente as portas estavam fechadas porque o Espírito Santo assim fazia. Às vezes eu fico a pensar nesses fatos, porque o Espírito Santo não dizia a Paulo, é para aquele lugar que eu estou te querendo que você vá. Apenas dizia, não é aqui. É impressionante a didática do Espírito Santo. Até que ele chegou na Macedônia e ele teve aquela visão, quando ele recebeu a ordem, Paulo passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu perfeitamente que ali era o caminho. Porque a evangelização, irmãos, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o meu evangelho. Mas aqui a gente percebe que havia uma prioridade, uma necessidade que fosse feito a evangelização naquele momento na Europa. Porque às vezes a gente quer sair assim, achando que por você estar fazendo a evangelização, você está dentro de um propósito, numa direção. Mas com um detalhe a gente percebe que existem os pontos cirúrgicos que Deus realiza no que tange à pregação, à evangelização de pessoas, de bairros, e enfim, porque aquela pessoa será uma mola propulsora para um grande trabalho. Então o Espírito Santo dirige esses pontos para que assim seja feito. E exatamente aqui foi a evangelização de algumas famílias que teve um
é realmente algo extraordinário na Europa e, consequentemente, o Evangelho chegou de uma forma globalizada em todo o mundo. Agora, essa evangelização que nós estamos vendo aqui, que aconteceu nesse presídio, nós vamos ver que essa evangelização também não teve um culto para o carcereiro. Não houve um culto para ele. Não houve assim um direcionamento para que ele fosse salvo. Ele era um carcereiro que tinha as suas responsabilidades de proteger aquele presídio, mas também se percebe que o sistema da época ele tinha um papel de açoitar os que ali entravam. Era um carrasco. Ele era um homem que tinha a responsabilidade de Roma, de fazer a guarda, mas também ele tinha outras obrigações. E quando Paulo e Silas chegou naquela prisão, eles foram espancados. Mas esses dois homens não revidaram. É impressionante você não revidar, irmão. Porque quando você não revida, você está pregando. Você está fazendo a obra do Senhor. Porque Paulo e Silas sabiam que eles estavam sofrendo aqueles açoites, porque aquele carcereiro não conhecia a palavra. Não tinha esclarecimento. Então é você mostrar superioridade, ter conhecimento do que você realmente está fazendo e não revidar. Pelo contrário, eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos passar um tempo aqui, nesse lugar, vamos aproveitar para orar e vamos cantar, e até a alta noite. E o carcereiro ficou de ouvido naquele som. Eu disse, eu costumo fazer o meu procedimento, as pessoas ficam magoadas, chorando, às vezes murmurando, mas esses dois homens cantam. Mas percebem a diferença? Em vez de eles ficarem moribundos, eles estão cantando, jubilosos. Estranho. Aquilo, irmãos, foi mexendo com o coração do carcereiro. Então, é a forma de você evangelizar de forma pacífica, sem você verbalizar palavras com a pessoa. Você está cantando, você está louvando, você está... É assim também no nosso proceder, no nosso dia a dia. Como a gente vai conseguir evangelizar o nosso vizinho se no vizinho só houve briga do lado de cá? Barulho, gritaria, choques constantes. Depois você vai evangelizá-lo, você não tem... Assim, as condições ficam muito pequenas para você conseguir aquele vizinho, ou mesmo um parente, uma pessoa conhecida, se você não demonstrou meios para tal. Essa é a realidade, irmão. Essa é a realidade. Esses dois homens mostraram. Em condições desfavoráveis, mostraram. As pessoas diziam, eu não consigo, mas por que eu estou na condição desfavorável? Não, eles fizeram uma condição desfavorável, depois de ser chicoteados. Agora, é impressionante, irmãos, que na salvação de Lídia, aqui que a gente vai ver, não está na nossa lição de hoje, mas dentro desse mesmo propósito, ela ouviu a palavra de Paulo, e o Espírito Santo fez com que o coração de Lídia se abrisse. E ela recebeu. Porque era uma pessoa importantíssima para o ministério de Paulo. Agora, para a salvação do carcereiro, nós vamos ver que houve esse procedimento de o choque, o espancamento, eles começaram a cantar, cada ponto a sua evolução.
mas culminou num terremoto. Deus precisou, irmãos, derrubar o cárcere. Moveu-se o cárcere. Ele veio ao chão para provocar a conversão do carcereiro. Se for preciso, Deus faz um terremoto. Como Deus trabalha? Se for preciso, Deus faz um terremoto. Trinca tudo, quebra tudo. Porque Ele quer atingir um objetivo. Mas nós precisamos dar condição para o terremoto. Você percebe? Nós queremos fazer o terremoto. É o contrário. Nós queremos fazer o barulho. Alguém diz, que barulho é isso aí? Não, ele está pregando. Ele está quase se pegando um com o outro. Não. Deixa Deus fazer o terremoto. Sabe por quê? Porque quando Deus faz o terremoto, ninguém fica machucado. Não houve um acidente. Ninguém foi para o hospital. O terremoto que Deus faz é cirúrgico. Só as paredes caem. Mas cai só do lado contrário. Para que ninguém seja prejudicado. Porque o objetivo é para a salvação. E não para trazer consequências, danos para as pessoas. E o lindo, que, conforme disse o nosso comentarista aqui, que o carcereiro ele fez uma pergunta. E essa pergunta que nunca se calou. O que eu preciso fazer para ser salvo? E tirando-os para fora, disse, senhores, agora não é mais prisioneiros, agora não é mais presidiários, agora são senhores. Você percebe que muda? Senhores, eu já estou quebrado. Eu já estou já estou só o pó. Agora eu estou à mercê de vocês. Eu preciso desta informação. Eu preciso de mudança. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E a pergunta e a resposta veio precisa também. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus quer salvar a nós, mas quer salvar também a nossa casa. E que adianta eu fazer um trabalho magnífico? Isso é muito bom. Mas eu preciso que a minha casa seja salva. Eu preciso que os meus parentes sejam salvos. Eu preciso que os meus sejam salvos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele traz uma responsabilidade para nós. Aqueles que não conseguem fazer um trabalho para os seus parentes, para os seus, é pior do que os infiéis e negou a fé. Então, você deve fazer um trabalho contemplando a sua família. Porque se cada um fazer um trabalho cuidando da sua família, diminui a responsabilidade da igreja. É isso que Paulo queria. Cada um fizesse os seus. E que aqueles que não tinham família, que não tinham com quem cuidasse, ficaria para a igreja dar um cuidado maior, mas cada um fizesse uma parte. Então, esse carcereiro levou Paulo e Silas. É impressionante, irmãos, que o versículo de número 33 me chama muita atenção. Acompanhe como se você puder. Nós vamos para o 32, que fecha no 33. E lhe perguntaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma noite, mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Agora,
Este... Não entendi. Não, foi Porque aqui, irmãos, você ser um funcionário romano nesta época era um orgulho. Você ostentava algo assim forte. Você tinha que abrir mão do fato de você ser um funcionário, um funcionário romano. Porque, lembrando aos irmãos que essa província, esse lugar aqui, as pessoas que prestavam serviço para Roma, era um orgulho. Era um funcionário público. Até hoje, ser funcionário público não é ruim. O que você é? Eu sou funcionário público. Então, esse aí está tranquilo. Passou por um crivo, foi selecionado. Então... vamos entender que é até hoje. Mas imagine nessa época. Agora ele vai pegar esses prisioneiros que foram levados para estarem presos, condenados, e agora o próprio carcereiro vai lavar-lhe as feridas. Querido, o poder do Evangelho é transformador. Ele realmente, de uma hora para outra, a coisa muda. Muda completamente. O homem que espancava, agora está lavando as feridas. Quem sabe disse, bem, traga aquele óleo, traga aquela folhinha que cura, aqueles remédios caseiros. Enquanto ele estava recebendo um tratamento, Paulo e Silas, quem sabe, estava ali na orelha deles, falando a respeito de Jesus, falando a respeito da salvação, do projeto de Deus, de Jesus Cristo que tinha chegado, que tinha sido morto, crucificado, e que eles estavam fazendo o ide de Jesus. E Paulo e Silas também falou a respeito do batismo. E naquela mesma noite, eles foram batizados. Impressionante, irmão. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E foi tudo muito rápido, porque o Espírito Santo tinha pressa de realizar esta obra. E agora esse agente, esse funcionário público agora seria, ali naquela região, mais um bandeirante para pregar o Evangelho. Essa é a realidade. O homem tinha história para contar. E se ouvir esses homens cantando, louvando a Deus, e de repente o cárcere veio para o chão e eles não fugiram. Diferente esses homens. Eles trazem consigo algo que eu até agora nunca vi. Porque, irmãos, quando um cárcere vem ao chão, a primeira coisa que o prisioneiro faz é o quê? Fugir. É tudo que eles querem. Sim ou não? Fugir. Fazem buraco subterrâneo para fugir. Imaginou ver tudo aberto. Os homens não correm? Disse, não. É diferente. Eu preciso estar junto com essas pessoas. É isso, irmãos, nós precisamos atrair as pessoas. A luz atrai as pessoas que estão em trevas. O carcereiro estava em trevas. Ele foi atraído pela luz. Esta é a realidade. Eu, quando criança, sabia que estava chegando o Natal por causa dos besouros. Será que só eu? Começou os besouros. Mãe, está chegando o Natal? Tá. Ah, tá. Porque uns besouros, não sei isso aqui não vejo tanto, mas na região onde eu nasci, olha, muitos besouros, aqueles grandes, começam a aparecer. Não sei se é por causa da época. Primavera, eles aparecem, então eu sei que está chegando o Natal. Mas eles são atraídos pelas luzes. A gente ficava na igreja assim, quase dor de cabeça, de tanto ficar olhando para os besouros. E eles procuravam as luzes. E aonde tinha uma luz, eles queriam estar perto. Queridos, nós precisamos ser esta luz
para que as pessoas possam estar perto de nós e fazer essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque tudo já aconteceu. Então, não provoque você o terremoto. Deixa Deus provocar o terremoto. E você só vai pregar. Irmão, Jesus deixou para nós pregar. Ele disse: pregue. Ontem eu estava trabalhando e entrou o irmão lá no meu comércio, dizendo que estava fazendo um embate com um ateu. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Jesus não lhe chamou para isso. E criar todo um confrontamento. Pregue a palavra e deixa que Deus trabalhe. Daqui um dia você vai encontrá-lo. Ele disse: olha, estava tudo errado. Eu estava pensando, quantos que assim procediam e mudou? O carcereiro é um. Né? Muito bem. Mas, irmãos, nós temos algo muito forte. E o nosso tema hoje é trazer a salvação. Mas o inimigo, irmãos, ele está trabalhando fortemente para que esse objetivo não seja alcançado. Essa é a realidade. Não quer que as famílias se fechem em torno de Cristo, porque o enfraquecimento da família enfraquece a sociedade. A sociedade. E hoje nós estamos vendo assim, sempre teve, mas parece que nos últimos dias Paulo fez várias recomendações, mas o ataque, irmãos, contra os filhos está assim de uma forma sem precedente. Os filhos sendo atacados de forma cruel, né? Pai contra filhos, filhos contra os pais. As drogas, a libertinagem, pornografia, os vícios, o homossexualismo, isto vem degradando muito a sociedade e inúmeras famílias estão subdivididas, não vou nem divididas, divisão da divisão, muito enfraquecidas por conta de um relacionamento muito fragmentado. E nós precisamos, como igreja, nós precisamos se fortalecer nesta área. Porque à medida que nós nos fortalecemos de forma de família, nós vamos blindando a nossa família contra os ataques do inimigo. Essa é a realidade. O Salmo 128 fala que os nossos filhos devem estar em volta da nossa mesa. Isso é união. Esta é a união. É comum, hoje a rede social tirou a roda da mesa. Eu vi uma foto tirada dentro de um banheiro, jogador de futebol. Acabou-se o jogo, eles descem para o banheiro, né? E tinha, acho que, 8 ou 10 jogadores sentados, cada um com o seu celular na mão. Não tinha nenhum conversando com o outro. Foi flagrada essa foto e percorrendo o mundo. Não se conversa nem sobre o jogo que aconteceu. Não, cada um se fechando. Então, as famílias estão se separando e se unindo no mundo virtual. Não estão mais em volta da mesa, em roda da mesa. Estão juntos, mas longe. Isso é problema, irmãos. Isso é problema. É comum já não se jantar junto, almoçar juntos. Cada um pega o seu prato, e o celular do lado, uma garfada e colherada. E é comum se ouvir: pare com o celular, almoce. Pelo menos para almoçar. Almoce.
Tome seu café. Vamos conversar. Já não se tem mais tempo para a conversa, para o diálogo, porque o inimigo sabe como trabalhar e dividir e afastar as famílias. Por que o diabo trabalha tanto? Porque ele sabe, irmãos, o diabo ele já foi julgado. Jesus disse que o príncipe desse mundo já foi julgado. Ou seja, ele só está esperando o momento dele ser precipitado no lago de fogo. Mas ele já foi julgado. E para ele não requer mais recurso. Ele não tem mais nada. Então o que ele quer? Quanto mais, melhor. Porque à medida que ele arrasta as multidões ao seu lado, é um meio de ele afrontar a Deus. É isso que ele fez com o primeiro casal. Ele atacando o primeiro casal, de uma forma direta, ele afrontou a Deus. Disse, agora ele vai ter que enviar o filho dele. Esse joguinho de Pokémon é tudo inimigo que faz isso aí. Eles estão correndo atrás dos monstrinhos, né? É. Então, é tudo inimigo isso aí. Isso aí é tudo que veio para botar coisa na cabeça das crianças. Né? E é engraçado que esses dias uma pessoa falou assim, não, Marcos, o irmão está perguntando a respeito do Pokémon. Não, isso aí não é bom, ruim não, porque onde tem mais Pokémon é nas igrejas. É para trazer as pessoas para a igreja. Eu falei, irmão, vamos pensar diferente. Levar as pessoas para a igreja. Imagina na igreja a pessoa caçando um Pokémon, procurando. Não. Vamos pensar o seguinte. Você precisa estar atento e pensando como você vai ganhar as pessoas para Cristo, né? Para Cristo. Vamos prosseguir? O nosso primeiro, eu disse aos irmãos que nós temos 3 tópicos, né? Evangelização dos nossos filhos, dos nossos cônjuges e também dos nossos parentes. Vamos para nossos filhos, já abordamos alguma coisa. Os pais não podem acompanhar os filhos por toda a vida, mas devem assegurar-se de que eles, mediante a educação que receberam, tomarão boas decisões e não se desviarão jamais da fé. Por meio do culto doméstico, este é o momento em que toda a família reúne-se para louvar a Deus, conhecê-lo mais intimamente e buscar a sua bênção. O culto doméstico deve ser diário e envolver a todos. Cada família marcará o horário mais apropriado. A criança que não sabe ler aprenderão ouvindo as histórias bíblicas e os cânticos. Os maiores acompanharão a família na leitura alternada no texto sagrado, durante o período de oração, que também deve contemplar a idade de cada filho. A esposa ou o marido apresentará o pedido ao Senhor, agradecendo-os pelas bênçãos já recebidas. Evangelizando os filhos. Esse é um ponto da nossa lição de hoje aqui, que é o primeiro tópico que o nosso comentarista aborda. Eu diria, irmãos, assim, já abordamos esse assunto, só para nós dar continuidade, que os nossos filhos, porque há pessoas que acham que vai atingir o seu filho apenas com presente. Presenteando o filho, está tudo resolvido. Não é porque você dá um celular para um filho, para um computador, que está tudo resolvido. Que vai mudar o seu comportamento, a sua relação com ele. Não, queridos, isso não vai. Isso é momentâneo. Isso faz aquele momento agradável. Eu lembro que eu comprava
presentes para o Rodrigo, quando ele era pequeno. E às vezes eu comprava presente mais caro e eu queria que ele valorizasse porque era caro. E eu olhava assim, não queria que ele jogasse no chão e não desse o real valor pelo preço que eu paguei. A gente fica olhando, esperando a resposta que ele vai dar. Irmãos, é engano. É engano. Ele não sabe dimensionar do caro e o barato. Não consegue. E eu lembro que eu comprei uma galinha, ou ganhei na empresa, e a galinha botava um ovo. A gente apertava assim e ela botava um ovinho. E ele brincava com esse, eu ficava meio muito baratinho. Como é que ele valoriza tanto esse patinho? E ele não largava do patinho e ficava ali, aquilo não custava nada. Tudo baratinho. E os brinquedos baratos, muitas vezes ele valorizava tanto. Às vezes você comprava um carrinho sofisticado e quando chegava em casa estava tudo desmontado. Ele queria saber onde estava o motor. Desmontou tudo. Então, mas onde o senhor quer chegar com isso? Queridos, eu quero chegar ao seguinte. É bom você presentear o seu filho? Claro que é. Fazer ele feliz, sorrir. Isso é muito bom. Mas o melhor é a presença. A presença com o seu filho faz a diferença. Você permanecer com ele. Você estar junto. Você o acompanhar. Seria interessante você levar ele na escola, você buscar. Ele ver que você está o acompanhando. Fazer as perguntas diárias, como foi o seu dia, como foi a escola, como está o aprendizado. Você está tendo alguma dificuldade? Também ele vai observar como é a sua atitude dentro de casa, como você se porta, como você fala, como você resolve os problemas, de que forma você administra. Por quê? Porque a escola, irmãos, ela tem um papel fundamental de trazer os conhecimentos gerais para os nossos filhos. Mas a educação, o conteúdo que tem a maior carga de influenciar os nossos filhos é dentro de casa. Não, eu vou trazer meu filho à igreja e está tudo resolvido. Não pense assim. Olha, meu filho não falta no culto. Mas isso não é o importante. Lembrando que o dia tem 24 horas. E a cabecinha dele está muito aberta para receber as informações. O culto tem 1h30. Isso se você vier todos os cultos, todos os dias. A diferença é gritante do que ele está vendo, percebendo e vendo. Então, se você tem um filho pequeno e você está à escuta desta voz, acende a sua lâmpada, para que não seja tarde. Então, se você quer ver o seu filho, como diz aqui, ó, essa primeira parte é muito forte, irmão. Os pais não podem acompanhar os seus filhos por toda a vida. Chegará o momento que ele vai caminhar. Ele vai caminhar com as informações que ele recebeu, principalmente dentro de casa. Por isso que Deus disse a Moisés, Moisés, pega pesado. Se o menino estiver sentado, conversa com ele. Se ele estiver andando, converse com ele. A hora que ele for deitar, converse, conta as histórias da Bíblia. Se ele não sabe ler ainda, conta as historinhas. E quando ele estiver já tendo conhecimento, manda ele ler. Os cultos domésticos.
Os cultos domésticos, irmãos, é de suma importância, mas é muito fácil começar, também é fácil parar. Ele começa, mas também para. O que precisa é ter continuidade. Então, se começou, precisamos fazer um esforço para que tenha continuidade. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, aquilo que a gente tem com prioridade, a gente arruma tempo. Sim ou não? Se é prioridade, a gente arruma um jeitinho. Então, se nós traçarmos como isso como prioridade, a gente vai conseguir trazer os nossos filhos para um culto diário. Rapidinho. Eu lembro que, quando criança, a hora que a gente ia almoçar, olha, era problema. Era problema, porque ali a minha mãe trazia todo o problema do dia, ou da noite ou do dia. Meu pai pegava a Bíblia, lia o Salmo, e depois que ele lia o Salmo, minha mãe começava: Henrique, o Marcos fez isso assim, 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 assado. Irmão, tinha hora que a comida ficava fria, porque começava o culto. O culto começava, pastor, e a gente ficava ali, porque não tinha como você escapar. Você estava na mesa, e ali ficava todo. Depois, quando escapava um, minha mãe dizia: olha, o outro fez isso, assim, assim, assado. Começava tudo de novo. Quando a gente sabia, acho que hoje não tem nada, vamos almoçar rápido. Porque se tratava tudo ali, em volta da mesa. Assim se fazia. Era assim. Irmãos, mas o resultado aparecia. O resultado aparecia. A gente já sabia que a coisa ia ficar estreita. Mas é necessário. Hoje, parece que o caminho mais fácil fica melhor, mas nem sempre se colhe os melhores resultados. O melhor resultado é você trazer aqui e apertar o caminho. Fechar, como Deus disse, não inculca ele, conversa com ele e põe na mente dele a minha palavra. Porque se pôr, quando ele crescer, ele já está moldado. É isso que Deus queria. O menino, ele vai crescer, ele vai estar moldado. Ele vai estar condicionado à palavra. Ele não vai mudar mais. Ele não vai mudar. É isso que Deus queria. Que os filhos de Israel assim procedessem. Mas, hoje, a gente sabe, irmãos, que as dificuldades, assim, o mundo moderno, tem as suas consequências, não é tão fácil, não é tão simples. Mas o que eu estou trazendo aqui aos irmãos é o modelo. Quem trabalha em indústria sabe que a gente tinha a peça modelo. Quando a gente estava fazendo a medição de uma peça, a gente disse: cadê a peça modelo? A peça modelo está aqui, ela ficava pintada de outra cor. A gente colocava a peça modelo porque ela tinha medida padrão. Por ela a gente aprovava as demais. Então, aqui está o modelo. Quanto mais próximo você chegar deste modelo, você vai colher os melhores resultados. No mundo moderno que nós estamos vivendo, a dificuldade hoje é bem maior. Então você faça a sua avaliação. Você procura os seus meios. Como eu vou conseguir chegar mais próximo do modelo para me colher os melhores resultados? Eu não vou conseguir fazer isso, então eu não vou fazer nada. Não, irmãos, não pense assim. Então, já que eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer nada. Não. Você deve pensar como você vai se aproximar mais próximo da medida ideal. Você não pode jogar a toalha porque você tirou uma nota baixa. Tem aluno universitário que ele tira uma nota baixa. Ele disse: agora é o seguinte, eu não vou conseguir tirar uma nota alta na segunda prova, então eu já vou abandonar. Não, você não pode fazer isso. Pelo contrário, agora você
tem que fazer um esforço maior para você tirar um 10, juntar com o 4 que você tirou, dá 14. 14 dividido por 2, dá 7. Estou aprovado. É. Então, pastor, o que o senhor vem comentando aí, eu estou aqui observando sobre os comportamentos, por exemplo, dos filhos hoje nos lares, inclusive até de muitos evangélicos, né, que vem mudando muito os comportamentos no meio das famílias e dentro da sociedade como um todo. A gente vem vendo que os comportamentos dentro das famílias têm mudado bastante. E isso se deve, na verdade, ao que o senhor está comentando, né? Por exemplo, hoje a gente está observando que existem muitos pais, muitas pessoas que são casadas, pai e mãe, que eles não querem ter, na verdade, trabalho com os filhos. Porque, na verdade, ter filhos, isso traz gastos, desgastos, né? De energias, desgasto de tempos, desgasto de tudo. Então, para você aprimorar uma família, é preciso que os pais venham para esses desgastes, né? Porque tem a área de aconselhamento, tem a área de ensino, como seu pai fazia, né? Muitos fez. Eu, na minha pequena compreensão como pai, eu fiz também, certo? E, às vezes, você não tem aquele resultado que você gostaria que tivesse dentro da família, mas eles têm uma base, certo? Eles têm uma base, tiveram uma base. Então, o que a gente está observando hoje, por exemplo, o senhor comentou sobre o negócio da rede social. A rede social é uma coisa muito importante hoje na vida de todo brasileiro, de um povo comum, do mundo inteiro, sabe? Isso é importante dentro da sociedade. Agora, é preciso saber como se mexa com isso, como se lida com isso, porque a gente está observando que até as pessoas que roubam, que vivem de roubo, eles estão tendo acesso com certa facilidade dentro da sociedade, através das redes sociais. Por quê? Muitas pessoas, a gente vê isso direto, isso na rua, nos ônibus, em todas as partes. Você vê pessoas nas linhas de ônibus, nos pontos de ônibus, as pessoas despreocupadas direto ali na rede social, sabe? A pessoa nem vê quem sentou do seu lado. Ele está tão ligado, parece que ele está tão fora. E isso está acontecendo geral, dentro de casa, como o senhor diz, dentro de casa, em qualquer ponto social, por exemplo, lá na escola, lá no trabalho, em vários lugares. As pessoas muitas vezes estão ligadas nisso. Isso virou uma febre. Então, as pessoas não estão tendo como administrar isso. E isso é necessário administrar, né? Então, dentro da família hoje, não tem muitas vezes a conversa, o papo que é legal com os filhos, com a esposa e tal, porque isso toma tempo. Tem pessoas, eu conheço pessoas, isso até dentro da minha família tem isso, tá? E às vezes as pessoas estão comendo e estão ali no celular e até às vezes atrapalha até a alimentação de ter um prosseguimento legal, porque está preocupado no que está passando na mensagem. E isso é uma coisa que as pessoas tinham que cuidar disso, né? Outra coisa, eu estou observando que muitos adolescentes hoje, eles estão à mercê da sorte. A gente vê grupos de adolescentes de seus 14, 13, 15 anos que se agrupam, muitos deles se agrupam, que vai para o shopping, que vai para certos lugares, e essa fase de idade é uma fase que precisa de muito acompanhamento dos pais,
Então, ó, o pai hoje, a mãe precisa muitas vezes sentar, conversar com o seu filho, com a sua filha, e muitos não querem ter esse trabalho. Eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham durante a semana e quando chega o final de semana, que é para encontrar com o filho, manda o filho para casa de um parente, manda o filho para casa de algum lugar, porque ele quer ficar sozinho. O pai quer ficar sozinho, a mãe quer ficar sozinha. Porque agora é minha folga e agora eu quero ficar só. É. Certo? E isso aí vai trazer um prejuízo grande dentro da família mesmo, porque amanhã, uma criança, por exemplo, ela não tem ainda uma mente formada do que, o que é certo e o que é errado. Então, aquilo que passam para ela, ela acha que é certo. Então, isso vai causando uma série de problemas dentro das famílias. Uma coisa, por exemplo, que eu estou observando, pastor, que é necessário, e em alguns lugares faz isto, que está tendo muito palestra sobre família. Né? Até hoje assisti uma mãe que diz, olha, todo mundo me aprovava como uma boa profissional, mas eu descobri que não era uma boa mãe, certo? Porque por causa dos problemas que veio ocorrendo dentro de casa, que a gente não dava conta disso. E agora, com o ensinamento da palavra de Deus, eu vim descobrir o que é, na verdade, ser mãe, sabe? Então, isso, na verdade, está precisando muito dentro das famílias brasileiras. Tá? Tá. Deus abençoe, pastor. O que assim, está assim, acontecendo assim, de forma gritante diante dos nossos olhos, só fechando o que o pastor Euclides aqui reportou, mas é assim, irmãos, estamos vivendo num esfriamento de relacionamento entre pais e filhos, filhos, pais. As pessoas estão se distanciando e não tem mais aquele vínculo afetivo de pai para com o filho, filho para com o pai. Então, no final de semana, envia o filho, se ele for sair, melhor ainda, depois de ter passado a semana inteira ausente. Ou seja, está à deriva, está entregue à mercê do que acontecer. Isto é tudo que o diabo quer. Por quê? Porque vai crescendo descontrolado. E agora eu pergunto aos irmãos, essa pessoa um dia vai construir uma família. Se ele não recebeu, o que ele vai entregar? É tudo que o diabo quer. Se eu não tenho, como é que eu vou entregar? Se você não recebeu, você não tem como você entregar. Alguém me perguntar assim, Marcos, me dá $10 aí. Eu não tenho. Não tenho como te entregar, porque eu não tenho aqui. Eu não tenho como lhe dar. Essa criança não vai ter como passar nada para ninguém. Então, quando você causa esse efeito de você passar a informação para o seu filho, significa dizendo que você está perpetuando o ensino da palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quando a gente olha assim para a Bíblia assim e fala assim, Noé pregou 100 anos e não ganhou ninguém para Jesus. Já ouviram alguém falar assim? Pregou 100 anos, salvou ninguém. Queridos, ele salvou a família dele. Ele pregou. Ele apregoou. Agora, ele construiu uma arca para a salvação. A Bíblia é muito clara que ele construiu uma arca para a salvação da sua família. E a qual condenou o mundo. E quando você abre o livro de Hebreus, no capítulo 11, se não me engano, acho que o versículo 6 ou 7, se não for o nome me corrige, onde está o versículo, mas diz que ele está na galeria dos heróis da fé. Então, se você faz um trabalho direcionado para a salvação da sua família, e você faz para a sua família, e cada um fazendo para a sua família, queridos, o trabalho é magnífico. Não estou entendendo?
Se você fizer um trabalho e ganhar toda a sua família, quando eu falo família, irmãos, eu estou falando parentes. Estou falando numa amplitude. Os sobrinhos, netos, bisnetos, fazer um trabalho que compreende. Veja o que aconteceu com Raabe. Raabe, uma prostituta, que a Bíblia assim afirma, no capítulo 6 de Josué, versículo 21, nós vamos ver que a destruição de Jericó compreendia uma destruição total. Diz assim: e tudo que havia na cidade destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e ao jumento. A cidade foi totalmente destruída, compreendendo o menino ao velho, o gado gordo, o gado miúdo, o jumento, tudo caiu a fio da espada. Quando o exército de Israel entrou em Jericó, veio tudo ao chão. Não só os muros, mas tudo ruiu. Ficou nada. Mas se você ler o versículo 23, você vai ver o seguinte, ó. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe. Olha aí, olha o que foi salvo. Tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Aleluia! Olha que coisa bonita, irmãos. Que coisa linda. Raabe foi salva? Foi salva. Mas foi salvo o seu pai, foi salvo sua mãe, foi salvo os seus irmãos, foi salvo o seu gado, foi tudo que ela tinha, entrou dentro do pacote. Lembrando que era uma prostituta. Ela creu. E está lá na galeria. Raabe creu pela fé. Ela creu pela fé que toda aquela estrutura que estava ali não ia suportar o poder de Deus. Ela creu que tudo aquilo, antes de acontecer, ela creu. Então, porque ela creu, Deus disse: vou salvar todos. Cadê o pai de Raabe? Põe aqui de lado. Cadê sua mãe? Põe aqui de lado. Cadê os seus irmãos? Cadê o seu gado? Cadê tudo que você tem? Cadê a sua riqueza? Tudo que você tem, põe aqui do lado. Deixa aqui a parte. Protege. Que nós vamos destruir o resto. Nós devemos pensar assim, como fazer para salvar toda a nossa família. Bem? Vamos rapidamente, irmãos, prosseguir. Vamos para o símbolo, né? Através dos símbolos. Os pais israelitas foram instruídos a fazer menção do Senhor aos filhos e narrar-lhes os efeitos divinos em todas as ocasiões. Eles faziam através de lembretes, escritos, rituais e monumentos. Isso aqui é um efeito de você trazer aos seus filhos os meios para que você possa o atingir. Porém, nas nossas casas, as Bíblias, os hinários, os livros cristãos devem estar sempre visíveis ao alcance das crianças. É importante que também haja uma boa música evangélica, filmes bíblicos, que o evangelho seja visto e ouvido e visto em nosso lar. Aqui eu diria, irmãos, que nós devemos fazer uma reciclagem, ou seja, um filtro daquilo que os nossos filhos estão lendo, os filmes que eles estão vendo. Ô pai, você tinha um filme, que filme você vai assistir?
Eu estou lendo um livro, mas que livro você está lendo? Irmãos, isso é de suma importância. Não é porque você está lendo que você está acrescentando alguma coisa. Depende do que você está lendo. Depende do filme que você está assistindo. Esse aqui é meu amigo. Deve-se ter amigo, mas essa amizade está contribuindo para o desenvolvimento do caráter, personalidade do seu filho? Não. Então você vai ter que precisar fazer um trabalho para afastar o seu filho dessa pessoa. Isso aí você deve fazer. Ah, mas o meu filho vai ficar triste. Deixe ele chorando em casa, do que você encontrar ele chorando na rua. Porque se ele chorar em casa, vai passar. E lá na rua, é porque a coisa foi mais forte. Então você precisa fazer um pente fino. Porque com o pente fino você pega coisa miúda. Eu estou com um gato em casa, e esses dias eu vi ele se coçando. Falei, se esse gato está com alguma coisa. Aí, de repente, pegaram um pente fininho e passaram assim, eu vi o Guilherme passando. Mas o que você está fazendo com... Não, pai, dá para pegar a pulga. Eu falei, mas que jeito você pega a pulga? Eu falei, o senhor vai ver. Olha uma aqui. Impressionante que pega. Queridos, vamos usar esse pente fino também para os nossos filhos. Você vai pegar a pulguinha. Ah, mas a pulguinha pequenininha. Incomoda. Incomoda o gato, o cachorro. Essa pulguinha vai incomodar o seu filho também. Ah, mas isso não é nada. Deixa para lá. Você vai ver que essa pulga vai proliferar aí e vai trazer problema. Mas vai ficar mal com a mãe dele, com o pai dele. Não sei, eu estou protegendo a minha família. Josué disse, olha, eu fechei com a minha mulher e com meus filhos. Está fechado. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês, eu sei o que o meu Deus fez. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, entregou todas essas terras na nossa mão. Nosso Deus, eu não abro mão. Queridos, nós devemos fazer o seguinte, pode acontecer qualquer coisa, mas você não abre a mão de Deus. Essa é a realidade. Você pode até... Mas de Deus você não pode dizer que ele não é seu amigo, está do seu lado. Essa é a realidade. Josué disse, e nós fechamos aqui já. Então você deve chamar o seu filho e dizer, olha, nós estamos fechados com Deus. Nós já fechamos com Deus, não vamos abrir mão. Então, não é porque que ele está lendo, que está tudo acontecendo, que está tendo um resultado positivo. Não, ele precisa ver qual os livros. Tem livros, irmãos. Ah, meu filho, mas eu estou na livraria evangélica. Irmão, livraria evangélica, ali recebe todo tipo de livros também. Essa é a realidade. Que livro quando eu pego um livro, eu quero ver a origem da publicadora, quem é a publicadora, Casa Publicadora, Assembleia de Deus, tem um filtro. Quantos livros chegam lá, barrados, não passam pelo conselho de doutrina, tem heresias, tem outras coisas mais, deve tomar algum cuidado. Alguns comentários. E assim sucessivamente. Isso é você ter um cuidado. Uma boa música. Uma boa música. Esses dias eu vi um jovem cantando em inglês. Aí a moça que trabalha comigo disse assim, Marco, ele está cantando uma música em inglês. E eu sei mais ou menos que isso aí não é bom, não. Ele estava com fone de ouvido. Eu falei, você sabe o que você está cantando? Ele falou, não. Eu falei, então. Eu não sei qual é a música que ele estava cantando, mas a moça disse, olha, eu conheço que não é boa. Então tudo isso, irmãos, requer o nosso cuidado, nosso zelo.
Vamos caminhar? Levando-os à igreja. Ao se ir à casa de Deus, não fosse importante, Elcana não se daria o trabalho de levar consigo Ana e Penina, com todos os seus filhos e filhas, ao local da adoração. Sozinho ela subia a Siló, mais rápido e facilmente. Entretanto, sabia que toda a sua família precisava participar do culto ao Senhor. O próprio Jesus, embora Deus era conduzido regularmente por seus pais ao santo templo. Levar seus filhos à igreja não é simplesmente acompanhá-los até a porta, deixá-los lá, para buscá-los mais tarde. Também não é correto deixar o cônjuge e os filhos em casa e ir sozinho à igreja. Toda a família deve estar presente aos cultos e à escola dominical. Eu diria assim, levar à igreja tem a sua importância, claro que sim, mas fazer um acompanhamento, né? O que você... Ele não está ao alcance dos seus olhos, ele está no culto, no cultinho. Filho, o que você ouviu, o que você aprendeu? Se está aqui sob os seus cuidados. É de suma importância esse acompanhamento. Outros deixam os filhos na porta da igreja e não acompanham, vão embora. Outros só enviam. Então, todo esse trabalho deve ser de forma assim, aferida. Essa é a palavra que eu diria, você deve estar acompanhando o seu filho. Não somente na igreja, mas também na escola. Quem é o seu filho na escola? Eu fui professor de uma aluna que, quando começou, ela assistia às aulas, normalmente. Isso se dá muito quando sai da oitava, hoje é nona, né? Não tem mais oitava, hoje é nona série, que vai para o primeiro ano colegial. Parece que já se sente... Olha, essa fase é a fase muito crítica, porque agora eu já não estudo mais de dia, agora eu vou estudar à noite. Já se sente importante, já estuda à noite e tal. A gente viu uma mudança drástica. E essa moça, eu sabia que ela era da evangélica, ela era da igreja. Eu sabia. Mas ela começou a se envolver com as companhias assim duvidosas, mas de repente a sua presença não é mais notada. Às vezes via lá no colégio, para os corretores. Pouco se frequentava as aulas. Depois de 6 meses, uma reunião, seus pais vieram. E quando eu olhei para os pais da moça, vi que eles eram crentes. Assim, os pais crentes. E eu disse, olha, a sua filha não tem presença, não tem nota. Ele olhou e disse, mas como ela não tem presença? Eu disse, ela não tem presença na sala de aula, mas aqui a gente se vê, ela diz, às vezes por aí. O homem quase deu um ataque nele ali. Ele ficou enfurecido. A mãe tentou controlar. E ele ficou totalmente descontrolado, porque ele queria pegar a filha de qualquer maneira. Aí conversei com ele à parte, disse, olha, o senhor não fez o acompanhamento que deveria ser feito. Então o senhor tem uma parcela. Então agora o senhor tem que fazer um trabalho com cuidado e resgatá-la. Porque agora não é na força que você vai resolver. Porque às vezes as pessoas pensam que pela força se resolve. Agora requer um trabalho de trazer a sua filha, ganhá-la e pôr ela dentro do padrão. Fazer ela entender que está tudo errado e resgatá-la. Então, para que você não tenha esse sabor, você deve acompanhar diariamente, semanalmente, se você não pode, pelo menos semanalmente, né? Fazer um pente fino e ir acompanhando, porque, irmão, o bichinho ele quer espaço. Sim ou não? Ele quer um espaço para ele ter liberdade.
E você tem que ser este. Porque eu acho bacana o piloto automático, né? Muito bom. O piloto automático é ótimo, maravilhoso. Mas, queridos, não é porque você ligou o piloto automático que você deve agora fechar o olho. Não ligue o piloto automático para com o seu filho. Quando for preciso, pisa no freio. O piloto vai desligar. E aí você vai ter o controle. Então, o pisar no freio é você dizer, agora eu quero ter o controle. E esse controle é quando ele é pequeno. E você vai com esse controle na mão. Porque vai chegar um dia que ele vai embora sozinho. Aí disse, agora ele está pronto. Nem sempre pronto, mas vai estar num jeito razoável para melhor, para dar a sua continuidade. Mas é sempre dizer para ele, olha, o controle está aqui, viu? Mesmo que tiver grandinho, diz, o controle está aqui. Sempre mostrar que você está com o controle. Muito bem. Tendo um viver cristão, as crianças observam atentamente se agimos conforme o que ensinamos, ou se quebramos as regras por nós estabelecidas. Por isso, a melhor forma de ensinar-lhes a vida cristã é vivê-la cordialmente. A boa conduta do crente em casa é útil para instruir os filhos, bem como para evangelizar os vizinhos. A nossa postura íntegra, constatando com o estilo de vida deste mundo, haverá de atraí-los a Jesus. A atitude de Isaac, quando na disputa dos poços, certamente foi um testemunho vivo de paciência e mansidão para toda a sua casa. Aqui nós temos um exemplo muito lindo de Jacó, quando ele confrontado com as autoridades a respeito do poço, e também os habitantes ali, a forma que ele agiu para administrar o conflito. Queridos, nós, em nosso lar, diariamente somos colocados à prova. Sim ou não? Somos colocados à prova. Essa é a dura realidade. Quando você for colocado à prova, aqui no caso ele colocou Jacó, mas dentro do lar, nós somos colocados à prova constantemente. Você precisa saber administrar esse conflito dentro de casa. Por quê? Porque os seus filhos, os vizinhos, as pessoas estão com uma lupa boa. Lupa boa, porque tem lupa que é fraca. Tem lupa que é uma maravilha, para você enxergar com amplitude. As pessoas estão com uma lupa enorme lhe observando. Os filhos, parentes lhe observando. Quando você é submetido à prova, às tensões, os conflitos, Jacó tinha todo o direito desse poço, mas ele foi colocado à prova. E como ele administrou pacificamente os conflitos. Então, você vai demonstrar realmente quem você é. Sabe quando? Quando você for colocado à prova. Você vai esterilizar o que tem lá dentro. É verdade, irmão. Enquanto você está recebendo um abraço, presentes, é fácil você transmitir um abraço, um carinho, um beijo, e e vai que vai que vai. Dá uma pisadinha lá no calcanhar de Aquiles, na cutucadinha ali. Você quer ver um homem, uma mulher assim, ver se ela é boazinha, quando está sem dinheiro de nada, ainda recebendo ligação de cobrança. Qual o temperamento que está? Como é que fica? E alguém vem e te pressiona, e você com a cabeça quente. Como é que você vai responder aquele momento à pessoa? Irmãos, quando nós somos colocados à prova, e às vezes os nossos filhos, as pessoas, não estão sabendo. E você está soltando fogo para a boca e aquela coisa toda. Não é crente?
Isso é crente? Então, você deve administrar. Poço, naquela época, era a coisa mais importante. Jacó resolveu pacificamente. Mesmo que seja uma coisa muito importante, está gerando um conflito, como você vai resolver? Então, faça isso, você vai trazer grandes resultados para a sua vida. Amém? Quando você for colocado em xeque, como você vai exteriorizar aquilo que você tem. É hora de você mostrar que dentro que você recebeu, o conteúdo que você tem, dentro do seu caráter, está polido. Está bem administrado. Você realmente é uma pessoa altamente preparado para os embates. Você precisa estar preparado para os embates da vida e saber administrar esse momento de uma forma linda. É isso que você precisa. Lembrar-se do carcereiro de Filipe. Lembre-se dele. Cantar na hora da luta. Ao invés de abandonar o marido, a esposa e o cônjuge salvo devem procurar ganhá-lo para Cristo, conforme orienta Paulo aos Coríntios, trazendo a esposa a Cristo. O marido crente ganhará a esposa para Cristo, se agir conforme o modelo bíblico, amando, coabitando com ela com entendimento. Amando-a como Cristo amou a igreja. Jesus morreu por amor à igreja, logo o marido, à semelhança de Cristo, deve colocar os interesses da esposa à frente dos seus e cuidar dela, física, emocional e espiritualmente. Esposa alguma achará difícil submeter-se à liderança de um homem que lhe dedique tanta honra e apreço. B. Coabitando com entendimento. 1 Pedro 3:7. Como nova criatura, a esposa agirá segundo o caráter de Cristo, revelando as qualidades do fruto do Espírito. Ao permitir que o Espírito Santo lhe governe as atitudes, o marido será um exemplo de excelência cristã, a esposa atraindo a Cristo. Ponto 2. Trazendo o esposo a Cristo. O grande desejo da mulher salva, cujo marido ainda está no mundo, é ganhá-lo para Cristo. O apóstolo Pedro mostra o passo a passo dessa tarefa. A. Sujeitando-se a ele. A submeter-se à autoridade do marido, como Sara obedecia a Abraão. A esposa demonstra obediência a Deus. Sua atitude dócil, mas sábia e prudente, convencerá o marido de que servir a Jesus traz harmonia ao lar. Agindo assim, a mulher cristã saberá como aconselhar o esposo, afastando-o de atitudes erradas e desastrosas. B. Pelo porte cristão. O porte cristão da esposa será revelado em palavras brandas, bom humor, atos de bondade e decisões inteligentes. Com tais qualidades, ela atrairá o marido ao encontro pessoal com o Senhor Jesus. C. Sem palavras. A melhor pregação da esposa crente a sua conduta exemplar. Ela não irritará o esposo com falatórios e prédicas diárias. Sua pregação sem palavras mostrará a sua eficácia. B. Pela beleza interior, a esposa salva não deve descuidar da sua aparência. Sabe, porém, que o ardor no capaz de conquistar o marido para Cristo é o espírito manso e quieto, que não se abala com as circunstâncias e vive em contentamento e gratidão. Aqui, irmãos, está, eu diria a todos que me ouvem, ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, que vai ter uma amplitude muito maior sobre a respeito dos deveres da esposa e deveres do esposo, no sentido de ganhá-los para Cristo. Mas aqui nós temos
aqui alguns pontos importantes que nós podemos se destacar aqui. O que falta muito hoje é o entendimento. Coabitar com o entendimento. Isto aí, irmãos, traz um saldo altamente negativo para as famílias, quando não existe entendimento num relacionamento. Ou seja, as pessoas querem convencer pelo falar, pelas atitudes grosseiras de resolver os problemas, quando Paulo diz que a mulher sábia, ela ganha o seu marido de que jeito? Sem palavras. Então não é com gritos, não é com palavras, não é com atitudes grosseiras, mas é com um viver sem abalos sísmicos e viver com gratidão, com contentamento. E você não vai ganhar a seu esposo ou a sua esposa para Jesus do dia para a noite. Você vai ganhar a sua esposa, o seu esposo com um trabalho, porque há pessoas que vêm para Cristo, irmãos, e não conhecem a palavra de Deus, e o marido se converte, mas a esposa não. Ou vice-versa. E agora? O que se fazer? Como trazer a minha esposa para Jesus? Ficar de cara feia com ela? Ficar trazendo os problemas porque ela não vem à igreja? Ligar o rádio no programa evangélico alto? Ficar ali onde ele vai com o celular, com o culto do domingo passado. Aí ele vai no banheiro, ele põe o celular na porta do banheiro ali. Ele vai dormir, liga o programa e deixa lá. Não, vai ficar irritando. Vai trazendo provocações. Não se ganha as pessoas com provocações. As pessoas que procuram resolver os seus problemas com provocação. Vai amarrando e trazendo ira. A Bíblia diz que nós não devemos irar as pessoas, nem os nossos filhos, que nós somos autoridades sobre eles. Não irritei os vossos filhos. Então não é irritando o seu marido que você vai ganhá-lo para Cristo. Não, sem palavras. O que ele gosta de comer? Quando namorava, diz: o que você quer comer, amor? O que você gosta? Eu gosto de pudim. Todo dia tinha um pudim. Depois o pudim some. Não. Vai costurando. As mulheres são inteligentes, irmão. Os maridos que não são tanto, né, irmão? As mulheres são... Vai trabalhando e você vai ganhar o seu marido para Jesus. Pode ter certeza que você vai ganhar. Vai costurando, vai sofrendo, vai se dobrando. Como eu disse no início aqui, Paulo se dobrava para as pessoas. O que é se dobrar? Eu vou me fazer de tolo. Agora eu vou dar uma que não sei nem falar direito. É isso, irmão. Não sei, vou falar pois que, pois é, quaisquer, exodo. Fala o que for preciso, mas ganha o teu irmão para Jesus. Agora é um culto. Agora é o cônsul. Agora é o procurador de Roma. Paulo diz: agora eu vou falar em hebraico. Vou impactar esse homem. Esse homem fala hebraico? Fala hebraico. Então vamos fazer silêncio. E se mostrar-se culto, vou ganhar esse homem para Jesus. Então, se você fizer de uma forma que você vai ganhar o seu marido para Jesus, que bênção, irmão. Se você vai ganhar a sua esposa para Jesus, que bênção. Então dobra ali. Lava a louça toda noite. Lava a louça. Quando ela chegar para lavar a louça, já dá uma empurradinha. Não, deixa comigo isso aqui, eu gosto disso aqui. Mesmo que você não goste. Acha que eu lavo. É isso, queridos, que a pessoa deve fazer. Fala: nossa, ela aprende lá na igreja, lá essas coisas, acho que tudo é lá que é bom. Então eu vou lá na igreja. Então,
são com atitudes. Com atitudes. Já contei aqui para os irmãos. Ixi, meu Deus do céu. As horas se foram. Mas uma certa feita, eu ouvi um testemunho de uma irmã que disse para o pastor: pastor, hoje eu quero o melhor pregador. Mas por quê, irmã? O meu marido está aí. Ah, é? Procura um pregador bom, pastor, para pregar hoje, para impactar meu marido. Está feito. Naquela época se tinha 2 mensagens. Não sei se vocês são daquela época. Que tinha pré-mensagem, lembra? Tinha pré, depois tinha a mensagem oficial. E o pastor chamou um irmão para trazer a mensagem introdutória, que depois vinha outra. E no trazer esse irmão para trazer a mensagem introdutória, ele abriu a Bíblia, irmão. Acho que ele... Tudo pelo Espírito Santo, né? Genealogia. Lá em Números, que não termina nunca. Ele disse que ele queria ver se encontrava alguma coisa que não era genealogia, não parava mais. Meu Deus. Aí as horas se passou, ele falou: irmãos, tomei muito tempo, mas Deus abençoe os irmãos, sentou, a irmã só estava faltando se morder inteira. Aí veio o pregador, pregou, e o marido não aceitou Jesus. E aquilo que ela fazia naturalmente, todos os domingos, que é comum se fazer: ô pastor, amém, estou indo embora, boa semana. Sabe aquele negócio? Não fez. Pegou o marido, saiu levantando poeira. Chegou em casa, esquentar o macarrão do almoço. E está lá no fogão esquentando o macarrão, soprando que nem jiboia. O marido entrou no quarto, trocou de roupa, colocou o pijama. Falou: bem, que é? Aquele pastor que pregou, e não o último, o outro, que leu todos aqueles nomes lá, eu estou com uma dúvida. Aqueles nomes todos que ele leu, aquelas pessoas eram crentes? Ela olhou e disse: era. Ah, eram tudo crentes. Então eu pensei que vocês eram um grupinho pequeno. É tanta gente assim? Disse: tanta gente. Eu falei: então eu vou ser crente também. Aí ela já se alegrou. Ela disse: vai ter culto quinta-feira. Ah, é? Então eu vou lá aceitar Jesus, eu vou ser crente. Porque, olha, muita gente, hein? Queridos, nada na Bíblia foi colocado que não tenha o seu propósito. Então, essa mulher, ela não estava se portando de uma forma que estava tentando atingir os objetivos, achando que as coisas seriam do jeito dela. Não. Tudo que você fizer para salvar a sua família, diga: o Espírito Santo dirige. O Espírito Santo toma conta. Eu vou construir a arca e vou salvar a minha família. O dilúvio vai vir, mas eu vou fazer a minha parte. Faça a sua parte de construir a arca, que Deus faz a dele de dar proteção. Amém? Queridos, nós temos aqui mais alguns pontos que de suma importância, porém, são assuntos que nós já abordamos aqui hoje, e eu diria que não se faz necessário nós fazermos a leitura desses textos aqui. Só quero abordar os tópicos, né? Nós temos aqui... está terminando. Em evangelização dos parentes, nós devemos também atingir os nossos parentes para o Senhor Jesus, já abordamos esse ponto, com as nossas atitudes, dando a eles atenção, dando o devido tempo a eles e dando a nossa postura como cristão. Isto é de suma importância. Amém? Conclusão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Firmado nessa promessa, o novo convertido orará pela salvação de toda a sua família.
E através do seu testemunho demonstrará que o Evangelho fará na vida de quem recebe Jesus como o seu Salvador. A família salva buscará sempre uma oportunidade para falar de Cristo aos seus parentes, vizinhos. Não nos esqueçamos igualmente de fortalecimento espiritual de nossa família, através do culto doméstico, do ensino bíblico e da frequência regular aos trabalhos da igreja. E desta forma, usemos afirmar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe todas as famílias da terra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar os seus parentes, que Deus possa abençoar os seus netos, bisnetos, tataranetos, aqueles que ainda não estão ainda servindo ao Senhor, que de alguma forma você possa atingi-los com a sua atitude, com o seu gesto, e eles serão impactados e eles vão vir para Cristo. Amém? Glória ao Senhor. Que Deus salve todas as famílias da terra. Amém? Eu quero aqui rechaçar uma palavra que às vezes já ouvi. Não, mas Paulo diz para o carcereiro que é somente a família dele que ia ser salva. Isso aí foi para o carcereiro. Não, irmão, não pensa assim. Há pessoas que só pensam, irmão, que o copo está quase cheio. Quase vazio. Eu falei o contrário. Há pessoas que só pensam que o copo está quase vazio. Sabiam disso? O copo está quase vazio. Não, irmão, o copo está quase cheio. Há pessoas que só pregam que Pedro afundou. Não, irmão, prega que Pedro andou também. Só vê o lado negativo, ele não teve fé, só ficou olhando para as ondas e não sei o quê. Mas, irmão, ele andou. Ele andou também. Só encontra as coisas que deu... Mas vamos entender que o homem andou sobre as águas. Então, vamos pensar que Jesus vai salvar a nossa família também. Salvou do carcereiro e vai salvar a minha família inteira. Tem pessoas da minha família que não estão salvas. Precisa ser salvos. Eu quero chegar no céu e encontrar todos eles. Então, por que não são salvos? Porque eu preciso fazer um trabalho. Preciso melhorar. No sentido de alcançá-los, né? Não é porque eu estou falando aqui para os irmãos que minha coisa... Claro que estou tudo perfeito. Não. Precisamos fazer um trabalho. E hoje a lição nos chama a atenção, nos dá um puxão de orelha, que eu preciso atingir os meus parentes para o Senhor Jesus.